Colossenses capítulo 1. Esse livro é uma carta de Paulo. Algumas particularidades dessa carta. Paulo, dessa igreja, ele nunca foi nessa igreja de Colossos. Essa igreja provavelmente surgiu da pregação que Paulo fez na cidade de Éfeso. Porque lá na cidade de Éfeso aconteceu um avivamento, e todas as cidades das redondezas ouviram falar de Jesus, e dentre elas tinha Colosso. E essa cidade foi impactada pelo evangelho de Jesus. Então Paulo não chegou aí presencialmente. Provavelmente, a gente vai ver no comecinho da carta que Epáfras era o pastor dessa igreja. E Epáfras foi visitar Paulo na cadeia enquanto ele estava preso, e ele relatou para Paulo ali a situação daquela igreja, a fé daquela igreja e os desafios que aquela igreja estava enfrentando. E quais são os desafios daquela igreja? Assim como todas as demais cartas de Paulo, era muito comum as pessoas tentarem diluir o evangelho de Jesus, como se fosse necessário acrescentar algo a mais no evangelho, irmãos. Como se fosse necessário a gente fazer mais alguma coisa do que Cristo fez. Como se o evangelho, que a obra redentora de Jesus não fosse suficiente. E eles começavam a incluir ali filosofias, regras humanas, e diluindo o evangelho poderoso de Cristo ressuscitado. E Epáfras compartilha isso com Paulo, e Paulo escreve essa carta, amém? Esse é um pouco do contexto a que Paulo escreveu essa carta. Então vamos começar a partir do versículo 9, capítulo 1, versículo 9. Diz assim, olha que maravilhoso, irmãos. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então Paulo, ele fala assim, desde o dia em que ouvimos, nós não cessamos de orar. Amém, irmãos? Meu irmão, Paulo, ele não cessou de orar. Como é bom ter pessoas orando por nós, né? Como é bom, como é importante que pessoas estejam em oração por nós. Sem ser essa quarta anterior, a gente falou muito disso. Como é importante ter Moisés, que está com as mãos levantadas, intercedendo para que Josué vão e ganhem na batalha. E como é bom, né, Netão, que irmãos segurem a mão de Moisés para que ela não caia, para que orem sem cessar. Orai sem cessar. Então Paulo, ele não parava de orar por esses irmãos de Colosso. Pedindo o que, irmãos? O que Paulo estava pedindo? Para que esses irmãos fossem cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Para que esses irmãos sejam cheios de sabedoria. E para que esses irmãos sejam cheios de entendimento espiritual. Por quê? Porque existiam pessoas ali que estavam falando coisas, e pessoas estavam abraçando aquilo como verdade. Por isso é importante nós termos discernimento, conhecimento da vontade de Deus. Por quê? Assim como Jesus, quando ele estava indo falando para os discípulos que ele iria ser crucificado, o que Pedro falou? Não fala isso não, Jesus, isso não vai acontecer com você. E ele falou assim, para trás de mim, Satanás. Mas era algo bom que Pedro estava falando. Pedro queria o bem de Jesus. E ele falou assim, para trás de mim, Satanás. Porque ele sabia qual era a vontade de Deus. E quando Judas traiu ele falou assim, ele foi lá e beijou e chamou Judas de amigo.
Porque estava empurrando ele para a vontade de Deus. E aquele que estava bajulando ele estava chamando de Satanás. Amém? Por isso é importante a gente ter convicção da vontade de Deus em nossa vida. Para a gente não abraçar uma ideia que não tem nada a ver, mas é boa, vai ser agradável. Amém, irmãos? Deus é bom. Sabedoria, entendimento. Amém? Quantos estão precisando de sabedoria? Amém? Glória a Deus. Vamos continuar. Vamos lá no versículo 10. Então ele orou para que esses irmãos fossem cheios de conhecimento, sabedoria, discernimento espiritual. E aqui ele vai falar o para quê que esses irmãos precisam ser cheios disso. Ele fala assim: e isso para que vocês vivam de maneira, como que está aí? Digna no Senhor. Isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou digno de participar da herança dos santos no reino da luz. Amém? Então ele falou assim: eu quero que vocês sejam cheios de sabedoria, conhecimento, para quê? Para que vocês vivam de maneira digna. Vivam de maneira digna e em tudo agradá-lo. Então, para que a gente viva, irmãos, de uma forma que Deus olhe para nós e fale assim: ali está o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me agrado. Ali está a minha filha, em quem eu tenho prazer, em quem eu me agrado. Nós precisamos ser cheios do conhecimento de Deus, da vontade de Deus em nossa vida e viver segundo essa vontade, assim como Jesus viveu segundo a vontade do Pai. E aí o Pai fala: ali está meu filho, em quem eu tenho prazer. E aí Jesus vai olhar para nós e falar assim: ali está o fruto do meu precioso trabalho. Esse é o objetivo. Então Paulo ora porque ele quer que a igreja de Colosso viva de modo digno. E se elas começassem a absorver outras coisas, como se o evangelho não fosse suficiente, eles não viveriam de forma digna. Eles iriam estar agradando o homem. Glória a Deus. Frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento, sendo fortalecidos para ser perseverante. Amém? Porque o verdadeiro evangelho, que é a vontade de Deus, vai nos fazer ser perseverantes, pacientes, alegres, e vai dar graça independente da situação. Amém, irmãos? Vamos para o 13. No versículo 13 ele diz: porque ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Por que nós temos que andar de modo digno? Então ele começou assim, com o quê? Com uma oração. Por quê? Porque nós temos que andar de modo digno. Não, para quê? Para andar de modo digno. E por quê? Porque ele nos resgatou. Sabe por quê, irmãos? Jesus, ele pagou um alto preço por nós. E ele é digno de ter um povo que anda conforme a sua vontade e agradando ele em tudo e frutificando em toda boa obra. Por quê? Porque ele nos resgatou. Ele é merecedor de uma igreja que vive para agradá-lo, irmãos. Amém? Ele nos resgatou do império das trevas. Nós estávamos dominados, e ele nos colocou no reino do seu Filho.
participante, co-herdeiros. Amém? Então ele é digno disso, igreja. E é isso que Paulo está orando. E eu queria que você, junto comigo, imaginasse essa oração. A gente tem falado muito aqui sobre orar a palavra, amém? Uma das melhores formas de você ser assertivo na sua oração é orar a palavra. E eu queria fazer um exercício com vocês aqui. Então, a gente vai orar o versículo 9, 10, 11 e 12. Eu quero que você... Paulo, ele fala assim aqui. Vou pegar aqui. No 9, vamos lá. Então ele fala: por essa razão, desde o dia que a gente ouviu falar de vocês, nós não cessamos de orar e de pedir que transbordeis. Então, eu queria que você orasse por você primeiro. Eu falo assim: Senhor, eu oro por mim. Para quê? Para que eu seja cheio do conhecimento da sua vontade. Para que eu seja cheio de sabedoria. Para quê, Senhor? Para que eu seja cheio de entendimento espiritual, para viver uma vida digna. Essa é uma forma de você orar. Nós vamos orar para a nossa igreja, para que a nossa igreja seja cheia do conhecimento. Amém? Vamos fazer um exercício? Eu quero que você ore por você agora. Ore exatamente o que Paulo orou. Peça o que Paulo orou por você, para que você viva isso que Paulo está pedindo para que eles vivam. E depois a gente vai orar pela igreja, para que a igreja seja cheia e para que a igreja viva dessa forma. Amém? Vamos fazer o exercício. Senhor, nós queremos fazer a mesma oração de Paulo, Senhor. Que eu seja cheio de conhecimento da tua vontade, Senhor Deus. Cheio de sabedoria, Pai. Derrame sabedoria sobre minha vida. Derrame entendimento espiritual sobre a minha vida, para que eu viva de uma forma digna, para que eu viva de uma forma que te agrade, e o Senhor fale de mim: ali está meu filho amado, em quem eu tenho prazer, para que eu viva de uma forma que agrade o teu coração, em nome de Jesus, porque você é digno disso. Porque o Senhor me resgatou do império das trevas e o Senhor me colocou no teu reino, Jesus. Faça isso sobre a minha vida. Faça isso sobre a minha casa, Senhor. E nós também te pedimos sobre essa igreja, que essa igreja seja cheia de conhecimento da sua vontade e não se desvie nem para a esquerda, nem para a direita, e seja cheia de sabedoria, seja cheia de conhecimento e de entendimento espiritual. Para quê? Para que essa igreja brilhe, para que essa igreja viva de forma digna, para que essa igreja vive e caminhe de forma, Deus, que agrade o teu coração. Por quê? Porque o Senhor é digno disso, porque o Senhor nos resgatou do império das trevas e nos conectou no reino do seu Filho amado, Jesus. É o que nós te pedimos, Jesus, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Essa foi a oração que Paulo fez, e a Bíblia diz que ele não cessou de orar. E o que a gente mais faz é cessar de orar. A gente para de orar. A gente para de orar para alguns irmãos. A gente para de orar por tudo. Misericórdia. Mas glória a Deus. Vamos continuar. Vamos lá para o versículo. Continuando aí para o versículo 15. Então, depois que Paulo faz essa oração, ele vai alguns teólogos, alguns comentaristas da Bíblia diz que esse trecho, a partir do 15 até o 20, se eu não me engano, era um hino ou algum poema que provavelmente a própria igreja citava ou cantava. E Paulo encaixa
essa canção, esse poema no meio dessa carta. Para quê? Para combater aqueles ensinamentos de que talvez Jesus precise de alguma coisinha a mais aqui nesse evangelho de Jesus. Talvez a gente precisa colocar uma regrinha a mais aqui no evangelho de Jesus. E aí, meu irmão, Paulo começa. Ele começa no versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a imagem do Deus invisível. Jesus é a imagem do Deus invisível. A imagem visível do Deus invisível. E Paulo, como judeu, toda a escultura, toda a imagem era idolatria. Mas Paulo encontrou Jesus no caminho de Damasco, meu irmão. E ele falou assim: esse é a imagem do Deus invisível. Essa é a imagem daquele que eu servi desde a minha infância. Esse é a imagem. E Jesus constantemente ele falava: quem vê a mim, vê o Pai. Então ele continua: o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridade, todas as coisas foram criadas por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Como nós podemos acrescentar algo a Jesus? Como acrescentar algo àquele que criou todas as coisas? Todo rei deve o seu reinado a Jesus. Todo ser deve o seu respirar a Jesus. Tudo que existe deve a sua existência a Jesus. Porque Ele é antes de todas as coisas e através dEle tudo se formou. Ah, Jesus! Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Tudo vem depois de Jesus, irmãos. Tudo vem depois de Jesus. Tudo é sustentado por Ele. Lá em Hebreus vai falar que Ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Ele falou e tudo existiu. Esse é o nosso Jesus. E aí no 18 ele fala: Ele é o cabeça do corpo que é a igreja. Irmãos, a igreja tem como cabeça o Criador de todas as coisas. A igreja tem como cabeça aquele que tudo está submisso, que tudo está abaixo, que nada vem antes. A igreja tem como cabeça o maioral de todos os nomes que existe. Esse é o cabeça da igreja, Jesus. Esse é o cabeça da igreja. Você entende o privilégio que nós temos? O nosso Rei, o nosso Senhor, Ele é soberano sobre tudo. Por isso que aquele que está em Cristo não tem falta. Por isso que aquele que está em Cristo não tem medo. Por quê? Porque Ele é soberano. Por isso que aquele que se esconde, no esconderijo do Altíssimo, nada toca. Nada chega na tenda daquele que está oculto em Cristo. Vamos continuando, no 18 ainda. É o princípio e o primogênito entre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Obrigado, Jesus. Então aquele que criou, irmãos, todas as coisas, Jesus criou todas as coisas, Ele confiou ao homem, a Adão, para cuidar, para guardar, e o homem entregou de mão beijada, e o caos entrou na terra,
E aquele que criou todas as coisas, que organizou todas as coisas, teve que vir para a terra para reorganizar, para recriar a bagunça que o homem fez, para reconciliar. Amém? Aquele que organizou tudo é também aquele que reorganizou todas as coisas. Ele colocou de volta as coisas no eixo. Jesus, irmãos, Ele é especialista em transformar o caos em paz. Ele é especialista de organizar a nossa vida, de reorganizar a nossa casa. Ele é especialista em transformar o caos em um lugar maravilhoso. Quantos precisam disso, amém? Eu gosto muito de orar isso, falo, Deus, organiza a minha vida, organiza a minha casa, Senhor Deus, porque Ele é especialista, irmãos. Se você precisa colocar a sua vida em ordem, você conheceu agora a pessoa certa. Jesus, Ele coloca a nossa vida no eixo, Ele coloca a nossa vida em ordem, irmãos. Ele é especialista nisso, de limpar a casa, de organizar a casa. Ele é especialista, irmãos. Então, se a tua família está uma bagunça, se o seu casamento está uma bagunça, se as suas finanças estão uma bagunça, Jesus coloca em ordem. É só entregar para Ele. É só dar a chave da casa, que Ele põe em ordem tudo, irmãos. Finanças, tudo. Ele coloca em ordem. Todo o caos vai embora, em nome de Jesus. Venha organizar nossas vidas, Senhor. Venha organizar a nossa casa, Senhor. Venha organizar a nossa família, Senhor. Nossos filhos, ó Pai. Venha colocar em ordem, Pai. Em nome de Jesus. Vamos continuar no 21. Antes, vocês estavam separados de Deus, e na mente vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante... Perdi. Calma aí. Mas agora, no 22, Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte. Quem é o corpo físico de Cristo, irmão? A igreja. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele. O quê? Ai, Jesus. Mediante a morte, para quê? Para apresentá-los diante dele, o quê? Santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Uma vida santa, inculpável e livre de acusação. Uma igreja santa, inculpável, livre de qualquer acusação. E aí ele continua: desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho. Isso é muito forte, irmãos. A gente gosta dos santos inculpáveis e livres de acusação, mas Paulo ele coloca: desde que vocês continuem alicerçados, firmes, sem se afastarem desse Evangelho. Irmãos, o Evangelho é tudo o que a gente precisa. Nós não precisamos de mais nada. Irmãos, isso é tão verdade que quando a gente vai ver algum missionário que está no campo, eles não têm nada, só tem Jesus. Só tem Jesus. Você vai falar com a pessoa é tão cheia de Jesus. Aquele podcast da missionária com o Douglas, meus irmãos, quando essas pessoas vão pedir oração, eles não pedem bênção, eles só pedem que eles continuem firmes, porque eles têm Jesus, que é o Evangelho
Cristo crucificado, não preciso de mais nada. E a gente vive falando, eu preciso de tanta coisa, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso. Sendo que a verdade absoluta é que se a gente tem Jesus, nós não precisamos de nada. Nós não temos falta de nada. O que nós temos hoje de carência de coisas é falta de Jesus em nós. Porque se a gente está cheio de Jesus, a gente não precisa de nada. Ah, Jesus. Desde que continue alicerçados, firmes na fé, sem se afastar. Nós vamos permanecer, irmãos, alicerçados, firmes na fé, sem se afastar. Eu conheço a Irazinha e o Jair há quantos anos, mãe? Uns 20 anos. Alicerçados, firmes na fé, sem se afastar. Vão passar mais 10, 15, 20 anos. Alicerçados, firmes na fé, sem se afastar. Amém? Me viram pequeno, né, Ira? Desse tamanho. Sem se afastar do verdadeiro evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vamos no 24. Agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhe plenamente a palavra de Deus. Aqui é um pouco do que a gente falou na semana passada, né, pastor? Do sofrimento por causa do evangelho, da gente permanecer. E eu estava lembrando no de casa em casa, os discípulos, quando eram açoitados, eles se alegravam e falavam assim, eles se alegravam pelo fato de terem sido achados digno de ser açoitado. Meu irmão, isso explode minha cabeça, porque é um evangelho muito superior, que eu quero acessar, que talvez eu não acessei ainda. Dos irmãos sofrerem pelo evangelho e se alegrar por ter sido achado digno de sofrer. Isso não entra na minha cabeça, irmão. Eu preciso acessar esse evangelho, porque é algo muito superior ao que a gente vive e vê hoje. Que a gente às vezes larga as coisas de Deus por coisas banais. Esses irmãos queriam apanhar, porque queriam ser achados dignos. Vocês entendem que evangelho superior é esse? Que a gente precisa ver, irmãos. E às vezes a escassez e a falta vão nos levar a ver, e a gente quer fugir disso. A dor, a perseguição, o sofrimento vai nos levar a viver isso, mas a gente foge de uma dor. Haja Dorflex em nossa casa. Aleluia. Vamos para o 26. O mistério que esteve oculto durante as épocas e gerações. Esse versículo é bem, né, pastor? O mistério que esteve oculto durante as épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. Tinha um mistério que estava oculto, que Abraão não conseguiu ver, que Noé não viu, que Moisés não viu. Existia um mistério oculto que agora foi manifestado aos seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês. Irmãos, vamos pegar o contexto desse texto. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nada veio se não fosse por Ele. Esse que é a imagem do Deus invisível, o soberano sobre toda a criação, o primogênito, Ele foi revelado a nós.
Cristo em vocês, a esperança da glória. Vocês entendem como nós já temos tudo que a gente precisa? Nós já temos tudo. Nós temos acesso a conhecer a essa gloriosa riqueza. Às vezes a gente não consegue pegar a profundidade da palavra. E Paulo, ele colocou assim: ele quis dar, no 27, a ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a riqueza, podia ser. Paulo fala, a gloriosa riqueza. Não é uma riqueza qualquer. A gloriosa riqueza desse mistério que é Cristo em vocês. Só que a gente não consegue entender ainda, que é tão glorioso esse mistério, e que nós possamos pedir: Senhor, nos ajude a conhecer esse mistério, a gloriosa riqueza. Nos ajude a ver a riqueza que há nisso, Jesus, a gloriosa riqueza que há nesse mistério que é Cristo em nós. Cristo em nós. Por isso, irmãos, todo o contexto que ele fala assim, viver de modo digno, de uma forma que agrade o Senhor, isso irá revelar Cristo em nós. As pessoas vão olhar para a igreja e vão ver Cristo em nós. Cristo transbordando sobre a sua igreja, porque nós somos o corpo dele. Ele é o nosso cabeça. Nós vamos exalar Cristo, irmãos. Nós vamos exalar Cristo. A igreja nos últimos dias vai exalar Cristo. Ela vai crescer em maturidade, e ela vai exalar Cristo pelas ruas. Ela vai exalar Cristo no seu trabalho. As pessoas vão falar com você e vão perceber Cristo em você, porque você vai viver de um modo digno, agradando seu Pai em tudo e frutificando em toda boa obra. E Cristo vai ser revelado em nós. As pessoas vão olhar e ver Cristo em você, irmãos. Cristo em nós. Eles não vão ver uma pessoa qualquer sem Jesus. Elas vão ver Cristo. Elas verão uma gloriosa riqueza habitando em você. Uma gloriosa riqueza habitando na igreja, irmãos. Porque essa é a verdade absoluta. Nós temos em nós uma pedra de grande valor, a qual é digna de eu largar tudo por ela. Essa é a verdade. Jesus é a pedra de grande valor, preciosa, que vale a pena eu vender tudo. Cristo em nós. Cristo em nós. Aquele que é a imagem do Deus invisível sendo visto através da igreja. Aleluia. Gálatas 2:20 diz, né? Assim já não sou mais eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que agora vivo, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Cristo vive em nós. Vamos acabar o capítulo? Vamos ler o último, 28, versículo 28. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Amém? O Senhor, Ele quer nos puxar para uma maturidade, para um andar em perfeição. Paulo, ele fala assim, a gente proclama isso, a gente adverte em cima disso, para apresentar todo homem perfeito. Amém? Uma igreja perfeita. Ah, é impossível. Jesus está trabalhando, e aquele que começou a boa obra, Ele é fiel. Você vai crescer em imagem e semelhança de Cristo, irmãos,
A igreja vai crescer em imagem e semelhança de Cristo. A imagem do Deus invisível.